No Mulheres Admiráveis de hoje, a história de Antonieta de Barros, mulher, negra, professora, escritora e uma das primeiras parlamentares do país. Não é pouca coisa ela não, hein? Você está assistindo o canal da Astrid, só te peço uma coisa. Inscreva-se no canal, ativa o sininho para receber notificações e no final da história de Antonieta, curte, deixe seu comentário. Professora, escritora, uma das primeiras deputadas do Brasil. Antonieta de Barros era tudo isso na primeira década do século XX, num Brasil recém-saído de mais de 300 anos de vergonhosa escravatura. Antonieta nasceu em julho de 1901 em Florianópolis, Santa Catarina. Na certidão de batismo só consta o nome da mãe, Catarina Waltresch. Catarina e a mãe dela, Maria do Nascimento, foram escravizadas por Lourenço Waltresch, proprietário de terras na cidade de Lages, com tradição agropecuária. Ao longo do tempo, Antonieta abandona o sobrenome Waltresch e assume o Barros, herdado da mãe. Florianópolis, no início do século XX, era uma cidade rural, dividida em pequenos povoados, onde a principal atividade econômica era a pesca. Antonieta cresceu em meio a muitas mudanças políticas, econômicas e sociais. O Brasil começava um período de urbanização. O campo era trocado pelas cidades. As mulheres ganhavam espaço na política com a conquista do direito ao voto feminino em 1932 e na elaboração da Constituição de 1934. Antonieta teve um irmão, Cristalino, e duas irmãs, Maria e a caçula Leonor, sua grande parceira. Catarina criou os filhos sozinha e trabalhou como lavadeira e empregada na casa da família Ramos, de grande influência política na região. Ela sempre acreditou que a educação era o mais valioso bem que poderia deixar para os filhos e conseguiu formar duas professoras, Antonieta e Leonor. Uma vitória para uma vida tão difícil. Antonieta começou a estudar aos 5 anos numa escola particular, talvez com a ajuda da família para a qual a mãe trabalhava, mas depois segue os estudos em escolas públicas. Ela conclui o curso normal com 20 anos e abre um espaço de educação, o curso particular Antonieta de Barros, para a alfabetização de crianças e adultos. Antonieta esteve à frente do instituto até morrer. Um dos objetivos da professora era alfabetizar a população carente. Leonor, depois de formada, foi trabalhar com a irmã no curso que funcionava na casa onde moravam. A fama de exigente e enérgica atraiu a atenção da elite de Florianópolis, que passou a buscar os serviços do curso. O trabalho das irmãs Barros garantia com dignidade o sustento da família. Antonieta exerceu o magistério como professora de português e literatura durante toda a vida, em várias instituições. Em 1945, é nomeada por Nereu Ramos diretora do Instituto de Educação de Florianópolis, uma instituição pública de ensino misto. Ela fica no cargo até a aposentadoria. Nessa época, ela participa das reformas no ensino em Santa Catarina, que ampliaram o número de vagas e criaram um novo perfil administrativo. A educação para ela era um caminho de libertação e ascensão social para as mulheres. Educar é ensinar os outros a viver, é iluminar caminhos alheios, é amparar debilitados, transformando-os em fortes, é mostrar as veredas, apontar as escaladas, possibilitando avançar sem muletas e sem tropeços, é transportar as almas que o Senhor nos confiar à força insuperável da fé. Antonieta participou da formação da Liga do Magistério, que lutava pelos direitos das mulheres, em especial das professoras. A categoria, nessa época, sofria muitas limitações em nome da boa reputação. As professoras não podiam casar, sabia? Porque tal situação levaria os alunos a indagar sobre sexualidade e vida afetiva. A gente já foi mais tosco, a bem da verdade, não é não? Cuidado, hein? A década de 1920... Antonieta entra para o Centro Catarinense de Letras, instituição que abriga intelectuais negros e de camadas populares, uma resposta ao conservadorismo elitista da Academia Catarinense de Letras. O centro era formado por políticos, jornalistas, professores e algumas mulheres. A escrita foi o caminho para Antonieta expressar suas ideias e se aproximar da política. Ela funda o jornal A Semana, onde escreve sobre educação, espaço feminino
e faz críticas a medidas do governo. É nesse espaço que ela mostra a força intelectual de sua formação. As criaturas necessitam, para viver no sentido humano da palavra, de cultura. Sem cultura não se consegue a independência moral, apanágio de todos que são genuinamente livres, senhores de sua consciência, conhecedores de seu valor, integralizados na sua individualidade. E não para por aí. Na década de 1930, ela dirige o periódico Vida e Lhoa, de Florianópolis, onde publica crônicas com o pseudônimo de Maria da Ilha e escreve artigos para outros jornais. O jornalismo é uma porta para lutar pelos direitos civis das mulheres numa época em que o tema não era muito discutido fora desse eixo Rio-São Paulo. Antonieta viveu toda a sua vida na ilha de Florianópolis, mas nunca ficou distante das grandes questões nacionais sob o ponto de vista da mulher. Que seremos nós, as mulheres, irracionais ou domesticadas? Porque essa questão de inteligência e aptidões femininas, ora em foco, se resume, digamos de passagem, em classificar a mulher entre as criaturas superiores ou entre os irracionais. É isso que está agonizante e querem reviver. Inferior aos próprios irracionais, doméstica e domesticada, se contentará eternamente em construir a mais sacrificada metade do gênero humano? Dona Antonieta! A convivência com a família Ramos, para quem a mãe sempre trabalhou, é importante na trajetória da professora Antonieta. Nereu Ramos, filho de Vidal, o primeiro patrão de Catarina, foi senador, vice-presidente e assumiu por pouco tempo a presidência da República. Nesse período de intensa atividade política, ela trabalhava como colunista no jornal República, da família Ramos. Os temas eram variados, mas os destaques ficavam por conta da educação e trabalho. Com o codinome Maria da Ilha, ela escreveu em 1937 Farrapos de Ideias, com crônicas publicadas no jornal República. Os lucros da primeira edição foram doados para a construção de uma escola para abrigar crianças filhas de pais internados no leprosário Colônia Santa Teresa. Em uma de suas crônicas, Antonieta, que era discreta e falava muito pouco sobre a sua vida particular, comenta algumas passagens da infância. Ela lembra das vozes alegres dos garotos na época dos festejos juninos que ecoavam na rua onde morava. Fala sobre os destinos dos balões, subir e depois cair, como uma metáfora ao anseio de fuga, de libertação, o cumprimento de um destino traçado. Durante mais de 20 anos, ela escreveu para jornais da capital e de Santa Catarina. Antonieta, estimulada pela família Ramos, participa das eleições de 1943 como candidata a deputada estadual pelo Partido Liberal Catarinense, o PLC, o mesmo de Nereu Ramos. A campanha do partido fez dela uma representante das mulheres catarinenses. Eleitora, tens em Antonieta de Barros a nossa candidata, o símbolo das mulheres catarinenses, queiram ou não os aristocratas de ontem. Deu certo! Antonieta foi eleita a primeira deputada estadual negra do país e de Santa Catarina. Ela é reconhecida como a primeira negra brasileira a assumir um mandato popular. Seus principais programas eram Educação para Todos, Valorização da Cultura Negra e Emancipação Feminina. Vale lembrar que todo esse feito acontece 2 anos depois da aprovação do voto feminino no governo provisório de Getúlio Vargas. A medida só entra em vigor com a nova Constituição, que também garante a participação da população negra e analfabeta e determina que o voto fosse secreto. Em 1934, acreditem, mulheres, negros, pobres e analfabetos não tinham direito a voto. Foi uma tímida, mas valorosa estreia nas mulheres na política legislativa. Além de Antonieta, representante de Santa Catarina, a médica Carlota Pereira de Queiroz foi eleita deputada federal por São Paulo. Mas a pioneira mesmo em cargo eletivo foi Alzira Soriano, que aos 32 anos foi escolhida como prefeita de Lages, pequeno município do Rio Grande do Norte, em 1928. O assunto foi tema de uma reportagem no mesmo ano do jornal The New York Times. Antonieta acreditava firmemente que a invisibilidade da mulher no campo político não era natural, mas sim fruto de questões culturais como o machismo presente na sociedade. Ela participou da elaboração da nova Constituição como responsável pelos capítulos Educação e Cultura e Funcionalismo.
Em julho de 1937, ela se torna a primeira brasileira a assumir a presidência de uma Assembleia Legislativa. A vida legislativa estava por um fio. Logo depois, Getúlio Vargas instaura o Estado Novo, com o fechamento do Congresso Nacional, assembleias estaduais, entre outras medidas de exceção. Antonieta, assim como todos os representantes legislativos, perde os direitos políticos. O jornal República também é fechado. Antonieta passa a se dedicar à educação. Ela volta à política na década de 1940 com o fim da ditadura getulista e é eleita como suplente de deputado, assumindo a vaga em 1948. Entre seus projetos estão a reestruturação da escola profissional feminina, o concurso para cargos do magistério, a concessão de bolsas para cursos superiores e técnicos para alunos carentes. Antonieta de Barros foi autora do projeto de lei que criou o Dia do Professor, comemorado em 15 de outubro. Oficializada pelo presidente João Goulart. Como jornalista, ela responde à provocação racista do deputado estadual Oswaldo Rodrigues Cabral, que também era médico e historiador, que a acusava de fazer intriga barata de senzala. Da seguinte forma: rimos, é tudo tão pueril que achamos graça. E pensamento distante perguntamos aos amigos, mas onde foi isso? Na Alemanha de Hitler ou nos Estados Unidos? Antonieta morre em março de 1952 por complicações de diabetes. Antonieta de Barros é mulher admirável e essa é a vida dela. Você que está no canal já se inscreveu? Por favor, inscreva-se no meu canal, ativa o sininho para receber notificações, porque tem sempre material novo chegando e assim você pode ser avisada. E também faça o seu comentário. Já falei, eu sou daquelas que gosta de ler um comentário, de curtir, de responder. Por favor.